Seja mais uma vez bem-vindo ao História Viva. Prepare-se para mais uma fascinante viagem ao passado onde a história ganha vida. Recordamos mais uma vez que o História Viva tem apenas como objetivo dar a conhecer e convidar a aprofundar o seu conhecimento, sem formular quaisquer juízos de valor sobre as mais diversas personalidades históricas. Venha daí, se gostou do vídeo, meta like, subscreva o canal e divulgue. Estamos à vossa espera. José Tomás de Sousa Martins nasceu em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, no dia 7 de março de 1843 e foi um médico e professor catedrático da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. Formou-se inicialmente em farmácia e trabalhou ainda como farmacêutico, tendo ingressado posteriormente na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde se formou também em medicina. O Dr. Sousa Martins, como ficou conhecido, foi um dos mais prestigiados médicos portugueses do século XIX, tendo-se destacado pela sua luta incansável contra a tuberculose, uma das grandes epidemias dessa época. Em 1881 liderou uma expedição de cientistas e intelectuais à Serra da Estrela com o objetivo de estudar aquela região portuguesa. O interesse de Sousa Martins prendia-se com a necessidade de conhecer a meteorologia e as condições sanitárias da região, por se acreditar então que o clima era um fator determinante no tratamento da tuberculose pulmonar. Em particular, Sousa Martins considerou as Penhas Douradas como o lugar mais saudável do país, devido ao seu ar puro e fresco. Por ironia do destino, em 1897, ao regressar de Veneza, onde havia participado como delegado na Conferência Sanitária Internacional, é-lhe diagnosticada tuberculose. Parte para a Serra da Estrela e posteriormente regressa à sua terra natal, onde se instalou numa quinta, propriedade de amigos, tentando recuperar. Contudo, a doença agravou-se e aos 54 anos, tuberculose terminal e sofrendo de lesão cardíaca, Sousa Martins cometeu suicídio, no dia 18 de agosto de 1897, com uma injeção de morfina. Pouco tempo antes de morrer, havia confidenciado a um amigo: "A morte não é mais forte do que eu, e um médico ameaçado de morte por duas doenças, ambas fatais, deve eliminar-se por si mesmo." O então rei de Portugal, Dom Carlos I, exprimiu o seu pesar com a seguinte mensagem: "Ao deixar o mundo, chorou toda a terra que o conheceu. Foi uma perda irreparável, uma perda nacional, apagando-se com ele a maior luz do meu reino." O Dr. Sousa Martins foi um orador brilhante, um homem dotado de humor, inteligência e de uma atividade inesgotável. Foi ainda praticante incansável da caridade junto aos mais desfavorecidos, a quem dava assistência sem qualquer retribuição monetária, e exerceu uma forte influência sobre os colegas de profissão, os alunos e os pacientes que tratou. Diz-se que muitos doentes terminais morreram de mãos dadas com as suas. A fama e sobretudo a devoção ao Dr. Sousa Martins tornam-se ainda mais efusivas após a sua morte, com a profusão cada vez maior de relatos onde lhe são atribuídos vários milagres e curas, e embora não seja considerado santo pela Igreja Católica, iniciou-se em Portugal uma grande devoção ao Dr. Sousa Martins que dura até aos dias de hoje, sobretudo nos dias do seu nascimento e morte, onde milhares de devotos visitam e rezam no local onde está sepultado e também onde está representado. Nomeadamente junto da sua estátua no Campo dos Mártires da Pátria em Lisboa, apesar deste não ter sido um homem religioso, nem místico, sendo por isso considerado um santo laico. Outros, no entanto, afirmam que o médico acreditava na vida depois da morte, que se interessava por temas espíritas e que era médium. Na doutrina espírita é considerado que após morrer, desencarnar, segundo a sua terminologia, o Dr. Sousa Martins tornou-se um espírito superior, um espírito de luz, sendo invocado para realizar curas não só físicas mas também espirituais.
Dom António Barroso foi um sacerdote da Igreja Católica, missionário em África, bispo de São Tomé de Meliapore e bispo do Porto. Seu nome completo, António José de Sousa Barroso, nasceu na freguesia de Remelho, concelho de Barcelos, no dia 5 de novembro de 1854. Aos 17 anos iniciou os seus estudos eclesiásticos e foi ordenado em 1873. Foi missionário em Angola e Moçambique e sagrado bispo em 1898, sendo transferido para Meliapore, no sudeste da Índia. No ano seguinte, mais precisamente no dia 2 de agosto de 1899, tomou posse como bispo do Porto. Após o sucesso do golpe republicano, sucederam-se em Portugal vários governos maçons e de forte cariz anticlerical. Em 1911 a Igreja Católica Portuguesa insurge-se contra parte da legislação, expressando o seu descontentamento na Pastoral do Episcopado Português, da qual acabou sendo proibida a sua leitura em público. Dom António Barroso foi um dos que enfrentaram Afonso Costa, acabando preso e conduzido a Lisboa. Conhecerá o exílio, de onde regressará em 1914. Refugia-se então no Santuário de Nossa Senhora do Porto do Ave até partir de novo para o exílio em 1917. Regressa ainda no mesmo ano à sua diocese, falecendo 9 meses depois, no dia 31 de agosto de 1918, aos 63 anos de idade, vítima de malária, doença que havia contraído em África. Sobre o Dom António Barroso, por altura da sua morte, escreveu o académico e escritor Júlio Dantas, que com ele privou: faço votos para que as suas palavras de amor e de perdão, pronunciadas por essa nobre e serena consciência, possam ainda um dia, como um fogo redentor, destruir a semente maldita do ódio no coração de todos os portugueses. Para o Padre Américo, só ele mereceu ocupar e preocupar os homens do terreiro do Paço naquele tempo. Duro, tenaz, rebelde, uma só cara. Não torceu nem quebrou. Só ele. Porém, a sua grande loucura está no amor dos pobres. No seu testamento, Dom António Barroso inscreveu: nasci pobre, rico não vivi e pobre quero morrer. Está sepultado na freguesia que o viu nascer e atualmente encontra-se em curso a causa da sua beatificação, promovida pela Diocese do Porto. Em 16 de junho de 2017 foi proclamado venerável, com a aprovação, pelo Papa Francisco, do decreto da Declaração das Virtudes Heroicas de Dom António Barroso. Alexandrina Maria da Costa nasceu na freguesia de Balazar, concelho da Póvoa de Varzim, no dia 30 de março de 1904 e foi uma mística católica portuguesa com fama de santidade e ficou popularmente conhecida sobretudo na região do Minho e da Póvoa de Varzim por Santinha de Balazar, tendo sido alvo de romagem de muitos devotos ainda durante a sua vida. Começou a trabalhar cedo na lavoura, como era usual na altura, porém aos 12 anos adoeceu, provavelmente de febre tifoide, ficando com a sua saúde, a partir desse momento, fragilizada. Aos 14 anos, no sábado de Aleluia do ano de 1918, deu-se o acontecimento que haveria de alterar a sua vida. Alexandrina, que se encontrava com a sua irmã Diolinda e uma outra rapariga, a costurar, aperceberam-se de que 3 homens tentavam invadir a casa onde se encontravam, talvez com a intenção de violar as raparigas.
Para escapar aos agressores, Alexandrina saltou então da janela a alguns metros de altura, tendo na sequência vindo a desenvolver uma mielite transversa. Até aos 19 anos, embora com grande dificuldade, conseguia locomover-se, contudo a paralisia foi avançando cada vez mais, até que as dores se tornaram insuportáveis, as articulações perderam qualquer movimento, e ela ficou completamente paralisada. A partir de 1925, Alexandrina ficou definitivamente presa à cama, onde haveria de passar os restantes 30 anos de sua vida. A sua intenção inicial era tornar-se missionária e, por isso, orava à Santíssima Virgem Maria para que ficasse curada. Em 1928, contudo, chegou à conclusão de que a sua vocação era compartilhar misticamente o sofrimento de Cristo, oferecendo-se então como vítima pelos pecadores. De 3 de outubro de 1938 a 24 de março de 1942, todas as sextas-feiras, alegou viver os sofrimentos da paixão de Cristo, superando a paralisia, descia da cama e, dando mostras de sofrimento físico, repetia, por 3 horas e meia, as etapas da Via Sacra. A partir de 1942 até à sua morte, 13 anos mais tarde, Alexandrina de Balazar deixou de se alimentar, vivendo exclusivamente da comunhão diária. A fim de verificar se assim era, em 1943, foi internada no refúgio de paralisia infantil, na Foz do Douro, sendo submetida à vigilância de um grupo de médicos, dirigidos pelo Dr. Henrique Gomes de Araújo, por um período de 40 dias que, passado esse tempo, asseguraram que era absolutamente certo que durante aquele tempo Alexandrina não tinha comido, bebido, defecado ou urinado. Sobretudo nos anos finais da sua vida, começou a desenvolver-se em torno de Alexandrina um fenómeno de popularidade, que levou muita gente em peregrinação até ao seu leito em busca de aconselhamento espiritual. Faleceu no lugar do Calvário, da mesma freguesia de Balazar, em 13 de outubro de 1955. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II a 25 de abril de 2004. Américo Monteiro de Aguiar nasceu em Galegos, no concelho de Penafiel, no dia 23 de outubro de 1887, e foi um sacerdote da Igreja Católica que ficou conhecido como Padre Américo. Apesar de ter descoberto tardiamente a sua vocação, ingressou no seminário já com 36 anos. Isso não o impediu de vir a ser um importante benfeitor que dedicou a sua vida aos mais carenciados, tendo sido ele o fundador da Casa do Gaiato. Trabalhou inicialmente numa loja de ferragens, no Porto, em 1902, e partiu no ano seguinte para Moçambique, de onde só regressa em 1923. Contacta então o parco local, em Penafiel, que tinha sido seu amigo e colega de infância, para lhe confessar o desejo de ingressar num convento franciscano, com o argumento de que foi uma martelada, algo que lhe surgiu repentinamente na cabeça. Ingressa num convento em Espanha, mas a dificuldade em se adaptar à vida monástica fê-lo sair 2 anos depois, em 1925. Ainda nesse ano tenta ingressar no seminário do Porto, mas o bispo local não o aceita, argumentando que é tarde. Porém é aceito pelo bispo de Coimbra, ingressando no seminário local. O seu percurso académico é algo atribulado, sofrendo ainda um esgotamento fruto da intensidade com que se entregou ao estudo. Foi ordenado presbítero em 28 de julho de 1929, ainda assim continuando os estudos. Em 1932 é encarregado, pelo mesmo bispo de Coimbra, que o aceitou no seminário, para dirigir a Sopa dos Pobres, sendo aí que começa a revelar a sua verdadeira vocação.
Dedica-se ao apostolado da caridade, junto de famílias em dificuldades. Visita hospitais e cadeias e de 1935 a 1939 organiza colónias de campo. Em 1940 o Padre Américo dá início ao projeto pelo qual ficaria conhecido ao criar a obra da rua com a fundação da primeira Casa do Gaiato, em Miranda do Corvo, cujo objetivo era de acolher crianças e jovens desvalidos. O sacerdote fundou também o jornal O Gaiato, que servia para angariar fundos. Posteriormente surgiriam casas do Gaiato em Paço de Sousa, Lisboa, Porto e Setúbal e também em Benguela e Malange, Angola, e Maputo, Moçambique. Em 1951 fundou o Património dos Pobres, tendo sido construídas mais de 3.500 moradias em Portugal continental, Madeira e Açores, Angola e Moçambique. A todo o conjunto deste vasto projeto social é dado o nome de obra do Padre Américo. Na sequência de um acidente de viação, o Padre Américo vem a falecer no Hospital Geral de Santo António, no Porto em 16 de julho de 1956. O seu processo de canonização teve início em 1986 e continua em aberto até ao presente. Francisco Rodrigues da Cruz nasceu em Alcochete no dia 29 de julho de 1859 e foi um sacerdote da Igreja Católica, sendo popularmente conhecido como Padre Cruz, ou Santo Padre Cruz, pela fama de santidade que alcançou ainda em vida. Ficou também conhecido como Apóstolo da Caridade. Formou-se em Teologia em Coimbra em 1880 e foi ordenado sacerdote em 1882. A quando das perseguições religiosas da Primeira República, esteve preso durante alguns dias e foi interrogado pelo próprio Ministro da Justiça de então, Afonso Costa, acabando por ser libertado. Apesar disso, era extremamente respeitado por todos, inclusive pelos mais radicalmente anticlericais, devido à caridade que exercia e pela santidade de vida que já então demonstrava, chegando ao ponto de ser durante alguns anos o único sacerdote que se atrevia a usar a sotaina em público, ao arrepio do que estava estabelecido na lei. Foi o Padre Cruz quem deu a primeira comunhão a Lúcia dos Santos, a principal vidente de Fátima, tendo-se deslocado ainda ao local das aparições na companhia dos 3 pastorinhos junto dos quais ali rezou. Em 1940 entrou para a Companhia de Jesus, realizando assim o sonho que acalentou durante 60 anos. O Padre Cruz faleceu em Lisboa, no dia 1 de outubro de 1948. O seu funeral foi acompanhado por milhares de pessoas até ao cemitério de Benfica, onde está sepultado. O seu processo de canonização iniciou-se ainda nos anos 50 e encontra-se em aberto até ao presente.